Hoje em dia, quase tudo é tratado como diferente, fofo ou inclusivo. Qualquer comportamento que antes nos causaria espanto, agora é celebrado em tom de salvem os elefantes da Amazônia, como se toda manifestação fosse válida desde que envolva algum afeto. É nesse cenário que surge o fenômeno dos bebês reborn, bonecos hiperrealistas tratados como se fossem filhos de verdade. Adultos, muitos deles saudáveis do ponto de vista funcional, compram esses bonecos, colocam nomes, montam quartinhos, levam ao parque, simulam partos, internações hospitalares e rotinas familiares. E o mais inquietante, fazem tudo isso acreditando ou desejando acreditar que ali existe vínculo, que ali existe presença, mas não existe. Aquilo é borracha e o que nos interessa aqui, como psicanalistas, é o que leva uma geração a preferir a companhia do simulacro ao invés do real. O que faz com que o boneco, que deveria ser uma representação, se torne um substituto do vínculo humano. Não estamos falando de infância nem de brincadeira simbólica. Estamos falando de adultos que já não diferenciam mais fantasia de realidade. Isso é sintoma e dos graves. Vamos pensar aqui junto, pessoal. A psicanálise nos ensina que todo sujeito, em seu processo de amadurecimento, se apoia em objetos intermediários que ajudam a estruturar o mundo interno. O brinquedo na infância é isso, uma ponte entre o eu e o mundo. É um modo de experimentar afetos, simular vínculos, testar presenças e ausências. Mas quando um adulto recorre a esse mesmo objeto, e não como lembrança, mas como substituto de um vínculo real, algo falhou. O bebê reborn não é um objeto transicional. Ele não promove crescimento, não convida a realidade. Ao contrário, ele congela o afeto. É uma espécie de cápsula afetiva onde o sujeito tenta manter vivo algo que, no fundo, já está morto. O boneco ocupa o lugar do outro, mas é um outro mudo, controlado, sem desejo. Um outro que não frustra, não exige, não confronta. Um outro feito sob medida para o narcisismo ferido. O que era para ser símbolo vira coisa, o que era para ajudar o sujeito a crescer torna-se uma armadilha de cristal onde ele se acomoda, sem dor, sem laço e sem vida. Vamos pensar aqui de novo que o mais preocupante no fenômeno bebê reborn não é o boneco em si, é o lugar que ele passa a ocupar. Estamos falando de pessoas que preferem o contato com o objeto inerte do que com o ser humano. Por quê? Porque o humano frustra. O humano exige reciprocidade, resposta, responsabilidade. Já o boneco não. O boneco aceita tudo. Não responde, não se opõe, não diz não. É o bebê idealizado, aquele que nunca chora, nunca adoece, nunca cresce. O bebê reborn é o símbolo da maternidade sem maternagem, sem cuidado com o outro. É o delírio de uma geração que quer amar sem ser atravessada pelo sofrimento. E esse delírio, quando encenado com convicção, passa a ser um fenômeno psicótico. O sujeito abandona a realidade e passa a viver numa lógica paralela, onde o afeto é deslocado do mundo vivo e investido numa coisa. E quando isso acontece, Freud nos alertava: a libido se retira dos vínculos reais e se fixa em objetos inanimados. É aí que começa o colapso do laço social. Muita gente vai dizer: ah, mas isso é só um hobby, ou é só um modo de lidar com os traumas. E aí entra a necessidade de um olhar clínico, porque nem todo sofrimento se expressa em grito. Há sintomas silenciosos, e um dos mais perigosos é justamente esse: o sujeito que simula afeto com algo que não é um sujeito. A psicose, no seu núcleo mais estrutural,
é a perda da relação com o simbólico. É quando o outro, enquanto presença estruturante, desaparece. No bebê reborn, vemos exatamente isso. Um laço sem outro, sem retorno, sem palavra. O sujeito cria uma narrativa inteira onde aquele boneco tem nome, tem rotina, tem necessidades, mas não há ali nenhuma troca simbólica real. E como toda psicose, isso pode até parecer funcional por um tempo. Até que até que não dá mais. Até que o sujeito precise lidar com o real e simplesmente não saiba mais como. O reborn não é só um boneco. É o substituto de uma perda que não foi elaborada. E a ausência de elaboração é justamente o que nos conduz ao delírio. Hoje, há gente procurando pediatra para atender o boneco. Febre, dor de barriga, já deve ter até tido caso de apendicite. Tem advogado lidando com clientes em processo de separação que exigem decidir com quem ficará a guarda do bebê de borracha. É sério, sim, isso está acontecendo e daqui a pouco, se é que já não aconteceu e eu perdi a notícia, vão querer matricular o reborn na escola. Esperem, escola. E se a escola se recusar? Vai ter processo em cima. Porque, afinal, quem ousa contrariar a lógica da loucura institucionalizada? Até onde vamos com essa oficialização da loucura? Porque hoje em dia basta dizer o óbvio e pronto, você é rotulado. Vão surgir nos comentários aqui os defensores da tolerância seletiva, né? Me chamando de misógino, de preconceituoso, de homofóbico, capitalista, machista, sexista, ou do palavrão da moda, extrema direita. Como se essas palavras resolvessem o que elas tentam esconder. A recusa em escutar a realidade. Mas eu digo, isso é loucura sim. Não no sentido banal, mas no sentido clínico, estrutural, psicanalítico, é a quebra do laço simbólico. É o sujeito que não sustenta mais o mundo real e prefere viver no mundo de Bob. Vivemos, gente, numa época em que tudo que envolve dor precisa ser anestesiado. Frustração virou palavrão, sofrimento virou tabu. A maternidade real, com noites mal dormidas, exaustão, ambivalência, dor, amor e angústia, está sendo substituída por versões instagramáveis do cuidar. E o pior, qualquer coisa hoje pode se definir como mulher, mãe, criatura materna, basta dizer eu me sinto e pronto, a mágica acontece. Antigamente o mágico dizia abracadabra. Hoje os mágicos contemporâneos dizem eu me sinto e se transformam. E ai de quem apontar que o rei está nu. É guilhotinado em praça pública, ou melhor, cancelado. Gente, depois disso tudo, ainda muitos têm a ousadia de dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Se isso aqui não é as trevas, o que mais falta? Onde vamos parar tratando adultos brincando de boneca como expressão de afeto? A boneca reborn é o ápice dessa fantasia. Uma boneca que não dá trabalho, mas oferece companhia, que não acorda de madrugada, não adoece, não chora, e ainda pode ser vestido conforme o humor do dono. Não é cuidado, é colapso do laço simbólico. E a estetização da maternidade sem função materna é o instinto maternal transformado em encenação para stories. E eu nem vou falar aqui das mães de pet para eu não ser apedrejado em praça pública. A psicanálise tem nome para isso: negação da castração. O sujeito não quer lidar com a falta, não suporta o limite, rejeita o outro. Então cria um cenário onde só ele reina. Um mundo de plástico, onde tudo obedece, tudo sorri, tudo se encaixa. Um império sem autoridade, onde nada frustra e tudo se submete. Isso não é cultura do cuidado, é a fantasia do narcisismo elevado à categoria de estilo de vida. É grave, é delicado e precisa ser dito.
porque a romantização desse delírio é o que transforma o sintoma em cultura, e quando o sintoma vira regra, a realidade vira exceção. O que está em jogo aqui não é opinião pessoal, é um diagnóstico cultural. O fenômeno do bebê reborn não é fofo, não é diferente. É o retrato de uma sociedade que perdeu o chão simbólico, que já não sabe lidar com o outro, que se apavora diante da dor, da perda, da frustração. É a fantasia de que se pode amar sem risco, de que se pode maternar sem sujeito, de que é possível manter o afeto sem lidar com o real. Mas o amor exige carne, exige voz, troca e, sobretudo, exige o reconhecimento do limite. O boneco não responde, a borracha não cresce e é exatamente isso que atrai: o silêncio da fantasia, onde o outro nunca diz não, porque o real assusta. E o reborn é o consolo de uma geração que desistiu de viver e prefere brincar de existir. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Você acha que isso é só um hobby ou é sintoma? E se você quer que esse tipo de conteúdo continue existindo, considere se tornar membro do nosso canal. É um botãozinho aqui do lado do inscrever-se. A sua presença aqui sustenta esse espaço, porque nesse canal a palavra ainda pulsa, mesmo quando o mundo tenta trocar o real por vinil. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E foi uma alegria ter você comigo até o final desse vídeo, viu? Deixa seu like se você ainda não deixou e eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!